Para entender um pouco melhor a importância deste voo, das viagens turísticas ao espaço, nós vamos conversar agora com o jornalista científico e escritor Salvador Nogueira. Tudo bem, Salvador? Bom dia, hein? Olá, Rafael, Elisa, Luciana, bom dia. Prazer estar aqui com vocês hoje. Salvador, do ponto de vista do marketing, a viagem é excepcional, né? Convidar o Capitão Kirk para ver o mundo lá de outra galáxia, da atmosfera, marketing 100% da empresa do Jeff Bezos, né? Exatamente, essa é a ideia e é engraçado. Para mim, os meus dois mundos estão colidindo, porque eu, por um lado, cubro profissionalmente espaço e astronomia há muito tempo e, por outro lado, sou um fã inveterado de Star Trek. Tem um site lá, Trek Brasilis. Então, assim, as duas coisas colidiram hoje. Hoje, o lado fã e o lado profissional estão acompanhando no que é, essencialmente, uma ação de marketing do Jeff Bezos. Não foi o Shatner que pagou a viagem. Quem pagou a viagem foi o próprio Jeff Bezos, porque com um garoto propaganda como esse, é óbvio que você mostra não só que o espaço está aberto para turistas de todo tipo, e eu imagino que agora uma série de celebridades comecem a fazer voos assim, mas você mostra também que pode ser praticamente qualquer pessoa, porque bem ou mal, apesar do Shatner estar muito bem, ser muito ativo, é um senhor de 90 anos, né? Vai bater o recorde, como você mencionou aí. Então mostra que realmente é uma viagem acessível e que, do ponto de vista de saúde, pode ser feita por praticamente qualquer um. Salvador, qualquer pessoa poderia fazer, mas assim, mais ou menos custa quanto, hein? Só para eu saber se em 10 vezes sem juros ou no crediário, sou antiga, hein? No crediário dá para pagar isso. Quanto custaria uma viagem dessas? Pois é, esse preço, por exemplo, a Blue Origin já diz que está em fase comercial, mas eles estão negociando passagem a passagem nesse começo e não falam quanto que cada um está pagando. Né? O primeiro leilão eles fizeram um valor estratosférico, foi mais caro ir no primeiro voo da Blue Origin do que seria, por exemplo, ir até a estação espacial num voo muito mais longo e tal. Mas assim, a gente tem uma noção de preços por conta da concorrente, né? A Virgin Galactic, que já comercializou passagens. No começo estava comercializando por $250 mil, agora deu uma elevada de preço, entrou em operação comercial, começa realmente a voar as pessoas, passou para $500 mil. Nossa. Ainda é muito caro, mas a verdade é que esses são os primeiros voos, onde eles estão primeiro explorando a novidade e compensando toda a década de investimento da empresa. Conforme essas coisas forem se equacionando e esse público mais abastado estiver sendo atendido, a tendência é a gente ver os preços caírem. Eu vou esperar ainda mais um pouquinho, mas tenho esperança de ir um dia. Ô, Salvador, existe uma crítica frequente que eu vou reproduzir aqui para ouvir a sua opinião, que é justamente desses multibilionários que investem milhões, milhares, milhões e milhões ou bilhões, eu não sei nem definir, de dólares nessas viagens espaciais e também de quem compra essas passagens. Enquanto nesse momento, exatamente nesse momento, a gente tem aí, por exemplo, a população do continente africano com 7% só vacinada, precisando de vacina, precisando de doação, fora a pobreza que se estendeu pelo mundo inteiro. Essa crítica, ela procede? Como vocês que são especialistas leem isso? Não, eu acho que, por um lado, é legítimo você questionar, né? E é muito triste, realmente, que os países não tenham se organizado para diminuir a desigualdade na distribuição de vacinas, entre outras muitas questões que a gente precisa resolver. Por outro lado, é preciso entender o que é esses bilhões que os caras colocam. Não é que o cara coloca bilhões, põe no foguete, acende e manda para o espaço. Não, Jeff Bezos investindo bilhões na empresa Blue Origin significa manter durante mais de uma década, quase 2 décadas já que a empresa tem, manter esse pessoal todo, um monte de engenheiros qualificados, contratados e desenvolvendo esse veículo, outros projetos que eles estão desenvolvendo. Então, assim, é emprego, não é tirando o emprego dos engenheiros espaciais que você vai resolver o problema da vacina na África. Então, esse balanço precisa ser um pouco feito. E eu acho até que os próprios bilionários aí nos seus investimentos espaciais têm um certo constrangimento disso e têm feito ações para, digamos, mostrar também o lado filantrópico dessas iniciativas, né? Então, por exemplo, a primeira passagem da Blue Origin vendida, eles reverteram
para uma instituição não governamental que é chamada Clube para o Futuro, que é basicamente para fazer ações de educação no mundo inteiro. O pessoal da Inspiration 4, né, que fez esse voo orbital aí com a SpaceX, gastaram 200 milhões para voar, mas também fizeram uma campanha de arrecadação de fundos de 200 milhões, dos quais metade o cara que pagou a viagem pagou, outros 50 milhões foi o próprio Elon Musk que deu, para o Hospital Infantil St. Jude, lá em Memphis, no Tennessee, para pesquisar e ajudar a combater o câncer infantil. Então, assim, existem ações para contrabalançar a vaidade de você desenvolver um programa espacial. E, além do que, a gente tem o benefício de longo prazo, que é justamente a expansão desse mercado, a possibilidade de mais experimentos no espaço, de mais pessoas podendo visitar o espaço, e isso é geração de mercado, é geração de emprego, é geração de produtos que vão melhorar a nossa vida aqui na Terra. Então, assim, é preciso contrabalançar tudo. Acho que é uma crítica válida, mas tem que se olhar o outro lado. Salvador Nogueira, jornalista científico e escritor, com a gente aqui no Novo Dia. Salvador, boa decolagem como espectador por enquanto, daqui a pouquinho às 11 da manhã, hein? Obrigado, vamos todos torcer.